Quantos caminhos precisamos seguir para encontrar o caminho dentro da gente? No programa de hoje a gente vai falar sobre isso. Então não sai daí, Simplicidade já está começando. No programa de hoje a gente vai falar sobre caminhos, vai falar sobre escolhas, estruturas de pensamento. Do que será que a gente vai conversar hoje? A gente vai conhecer melhor alguém que é filósofo, mentor de altos executivos, terapeuta, empreendedor. Junta tudo isso, reúne tudo isso e a gente conversa com Beto Colombo. Muito obrigada, Beto, por dar uma paradinha nesse dia para conversar com a gente aqui no Simplicidade. Que bom, muito obrigado pelo convite. Será um prazer conversar com os teus ouvintes e principalmente com você. Obrigada. Então, a gente está aqui no Parque Ambiental em Cantos do Sul, enquanto a tua palestra não começa. Hoje tu vens ministrar aqui em Tubarão a palestra Caminhos Existenciais. Esse tema tem tudo a ver com a tua vida, né? Eu acabei de saber que tu fizeste o caminho de Compostela, de Santiago de Compostela, 7 vezes, é isso? 7 vezes, isso mesmo. Como que começa essa história? Então, a minha primeira formação é em teologia, inclusive me formei em teologia aqui em Tubarão, né? Teologia, filosofia. E em 1994 eu tinha um sonho de fazer o caminho, querer me dar de presente, mas eu já era empresário. E a correria do empresário, a gente chama isso de armadilhas conceituais. Deixa para o ano que vem não dá, porque nasce o filho, depois o filho vai fazer isso, a empresa está com dívidas, agora não dá porque a economia não está legal. E eu confesso que de 1996 eu só fui acordar em 2006 e disse, não, agora deu, né? Agora vou tirar 30 dias para ficar comigo mesmo. E fui para o caminho. A palestra fala um pouco disso hoje, né? O que nós vamos conversar é um pouco disso. Que às vezes nós passamos uma vida aqui, 50, 60 anos, e às vezes não tiramos 30 dias para ficar conosco mesmo. Ou às vezes a gente dá um salto temporal na história da vida da gente, de 10 anos, como foi no meu caso. Eu não lembro o que eu fiz em 10 anos como empresário, a não ser atingir metas, correr para ganhar dinheiro, para pagar as contas. E em 2006 eu dei essa parada, assim, ué, o que é que eu estou fazendo da minha existência, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E no caminho de Santiago, que é um pouco que eu vou falar nessa palestra, eu descobri que eu estava muito longe de casa. Então, comecei a voltar para casa. A palestra vai falar um pouco disso, cara. Por que é tão difícil? Para quem tem essa rotina, por que é tão difícil parar? Às vezes, Arthur Schopenhauer fala que nós vivemos muito por parecer, às vezes. Nós vivemos muito pelo que o outro diz, o que a sociedade pede. E às vezes nós passamos uma existência querendo agradar os outros, querendo agradar uma sociedade, querendo agradar uma família, querendo agradar uma universidade, uma cidade, um país. E às vezes nos esquecemos de nós mesmos. E nós pegamos uma estrada que às vezes o manto que nós colocamos, o terno que nós colocamos, a batina que nós colocamos, acaba incorporando isso. Aquele traje de soldado, aquela armadura que nós colocamos para, às vezes para jogar um jogo, né? um jogo de linguagem, um jogo da sociedade, acabamos pegando um caminho que às vezes era para o sul e nós estamos indo para o oeste ou para o leste,
E depois, para achar o caminho de volta? E é por isso esse jogo que a sociedade faz e que às vezes nós brincamos de jogar, a gente não sabe o quanto isso nos afasta de nós mesmos, né? O que a gente vê de empresas perdidas, com a alma da empresa perdida, e principalmente empresários que se perderam deles mesmos. Eles foram muito longe. E agora para voltar? Às vezes eles continuam nessa jornada até o final da vida, não voltam mais para casa. Ficam vivendo um papel existencial que às vezes nem foi deles. Às vezes foi um pai que colocou eles na empresa, às vezes foi uma mãe que agendou. Eu lembro da minha mãe que dizia para mim assim: meu filho, eu daria tudo para trabalhar num banco, para trabalhar com mãos limpas. Minha mãe trabalhou em roça, né? Em agricultura, com calo na mão. Eu daria tudo para trabalhar em banco. E uma certa ocasião eu fui trabalhar em banco. As expectativas dela. Aí eu passei num concurso da Caixa Econômica e enquanto não me chamavam, eu fui trabalhar no Bradesco. E lá no Bradesco, na compensação de cheques na época, eu descobri, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. E olha, esse acordar e dizer assim, puxa, vou retomar a minha história ali. Aí fui trabalhar em área comercial, que tinha muito mais a ver comigo do que trabalhar numa contabilidade num banco. A gente vai interromper. O primeiro bloco já acabou. Conversa boa, passa rápido mesmo. Mas a gente volta no segundo bloco. Eu quero te fazer uma pergunta, depois nem vou jogar ela aqui. Vou começar o segundo bloco te perguntando, continuando essa conversa, esse raciocínio aqui com que a gente finaliza o primeiro bloco de Simplicidade. Então não sai daí. A gente volta no segundo bloco com Beto Colombo, conhecendo um pouco mais sobre ele e esse caminho que ele tem percorrido. Até já! Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem, estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Voltamos com Simplicidade de hoje, conhecendo melhor Beto Colombo, que está aqui em Tubarão e veio compartilhar um pouco da sua experiência inclusive de sua vivência com outros empresários. A gente conversava no primeiro bloco sobre essa coisa de vestir uma roupa que muitas vezes não condiz com aquilo que tu queres viver no dia a dia, né? A gente fez tu fizesse essa analogia e falaste de romper também, né? A necessidade de romper com esses caminhos para seguir o caminho, né? Eu não sei, me sinalizasse isso de alguma maneira. É um ato de coragem romper? É um ato de coragem? Por que é tão difícil para as pessoas? Muitas vezes elas vivem uma vida toda sem essa decisão. Eu acho que a pergunta veio um pouquinho antes. Quem foi que escreveu a história da tua vida? Essa é a pergunta. Quem foi que fez o script da tua jornada? Nós temos um script de TV aqui para seguir, por exemplo, um script de um livro. Na nossa vida também nós temos um script. E muitas pessoas pensam que quebrar o script é quebrar a vida.
Essa sensação? Isso. Tem muitas pessoas que dizem, não, o que eu vou fazer se eu não for mais empresário? O que eu vou fazer se eu não for mais professor? A minha vida inteira eu trabalhei de professor, é só o que eu sei fazer. Às vezes a gente sabe viver. Não precisa ser empresário, não precisa ser professor. Tem tantas coisas que nós podemos fazer. Eu com 50 anos, eu resolvi ser terapeuta. Né? Fui me preparar, estudei, me preparei, já tinha formação em filosofia. Ou seja, Harari, no seu livro Homo Deus, ele diz que nós já temos tecnologia para viver 150 anos. Só que a humanidade não está preparada para viver 150 anos. Agora imagina, eu comecei a trabalhar como empresário com 22 anos de idade, trabalhei até os 50, né? E depois virei conselheiro de empresa, e terapeuta, e ainda sou professor na universidade lá. Então deu para me aposentar como empresário, dá para começar uma carreira agora de professor, e dá para ter uma outra aposentadoria com 80 anos, 30 anos mais. Ó. E tem que começar a questionar essas coisas. Por que nós temos que viver um papel existencial só na nossa vida? Nós podemos viver vários papéis existenciais. Eu como pai, eu me comporto de uma maneira, eu como professor, eu saio do meu consultório, eu vou para casa, boto uma calça jeans, um tênis, uma camiseta, e vou para a universidade, eu me comporto como um professor. Quando tem dias que eu saio do meu consultório, vou dar uma caminhada, faço uma sauna e vou para casa namorar com a minha esposa. Agora eu sou um amante. Aí de manhã cedo eu vou dar uma caminhada, passo na frente da casa do meu filho, aí tem os 2 netinhos e na outra casa tem as 2 netinhas. Aí eu sou avô, aí o meu comportamento já é diferente. E quando eu estou com os amigos degustando um vinho, eu sou um amigo, eu sou um degustador de vinho. Então essa mudança de papel existencial, que às vezes a sociedade, como eu falei no bloco anterior, diz, olha, essa pessoa parece que tem 2 caras, quando está na empresa é uma coisa, quando está em casa é outra, quando está jogando futebol é outra. Exatamente isso que é o que nós pregamos como filósofos clínicos. Se nós formos sempre a mesma pessoa, no momento que uma empresa quebra, o empresário quebra porque o empresário virou a empresa. Então, se nós tivermos diversos papéis existenciais para viver, se nós quebrarmos em um papel existencial, por exemplo, uma separação, nós quebramos como marido, como um casamento, ou quando uma empresa quebra, nós ainda somos filhos, nós ainda somos pai, nós ainda somos avô, nós somos professor, nós podemos ser turista, nós podemos ser motorista. Mas tu fala disso no sentido de não negligenciar os outros papéis sociais que a gente tem. O meu avô, existe um dito dos italianos que não se põe os ovos tudo na mesma cesta. Eles queriam dizer isso sim para as questões econômicas, mas isso pode ser aplicado aos papéis existenciais. Quando tu és uma coisa só, quando o empresário se transforma numa empresa, se a empresa quebra, logo o empresário quebra. Ele quebra existencialmente. Por isso esses caminhos existenciais dessa palestra. Quando uma pessoa quebra existencialmente, num papel existencial, ele quebra em todos. Então, se ele tiver diversos papéis existenciais, num momento, por exemplo, aquele senhor que se separou da mulher disse assim, olha, eu agora que eu conheci os meus amigos, porque eles foram tudo embora, eu fiquei sozinho. Quem é que foi embora? Ele que estava num patamar aqui e desceu, às vezes, entristeceu, arrumou novas amizades. Os amigos continuam aqui, ele é que foi para baixo. Então essas mudanças de papéis existenciais, essas mudanças autogênicas na nossa vida, esses altos e baixos, às vezes eles são provocados por pessoas que não fazem divisão de papéis existenciais. Para a gente encerrar esse segundo bloco, de que maneira as pessoas... Tu acredita que as pessoas buscam prioritariamente segurança? Se uma pessoa procura prioritariamente segurança. Se nós pegar Maslow, a teoria de Maslow, ele diz que nós temos uma pirâmide de necessidades. Mas a segurança é uma prioridade secundária, né? Está aí no segundo bloco
Se tu pegar na pirâmide lá, é a segunda. A primeira é a necessidade básica, comer, se alimentar, se vestir. Segurança emocional, né? Eu me refiro. Ah, ok, uma segurança emocional. Pois é, né? O que é uma segurança emocional? Vamos falar sobre isso no terceiro bloco? Podemos. Voltamos então no terceiro bloco com mais simplicidade, conhecendo um pouco melhor Beto Colombo. Não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem, estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje e o programa está muito curto para essa conversa. A gente está conhecendo melhor Beto Colombo. Que pena que o programa só tem 28 minutos, porque eu tenho certeza, mas assim, eu ainda vou ter o privilégio de ouvir essa palestra legal, hoje. Que bom, que bom. Mas as pessoas, eu acredito que quem está nos assistindo e que esteja em casa e pense, eu não estou eu acho que essa conversa está falando comigo, porque eu estou inquieto, trabalho há tantos anos em determinada área e gostaria de mudar de caminho. A gente falava sobre isso no segundo bloco. E a segurança a que eu me referi era essa, de, poxa, eu estou tão acostumado com esse caminho que eu não vou correr o risco de romper com ele, mesmo que ele não me faça tanto sentido assim. O que tu diria para o público diante disso? Primeiro tem que saber se a pessoa realmente está perdida, né? Se ela não está no caminho, de repente ela só tem um altos e baixos. A questão é assim, quando existencialmente nós não estamos bem num lugar, é porque não é o nosso lugar. Que sinais a pessoa... Sinais, por exemplo, altos e baixos. Ela um dia levanta muito bem, no outro dia o humor vai lá para baixo. Do nada. Do nada, não sabe E às vezes o que aconteceu com a vida dela foi aquele pai que disse para ele, olha, filho de peixe, peixinho tu és meu filho, logo tu vais ser meu sucessor. E às vezes o filho não queria nada disso, mas o pai fez um script para ele e ele está vivendo, então. O pai é um bom roteirista, né? E ele é apenas um personagem da história dele. E às vezes não tem nada errado dele ser um personagem principal. Então pensa numa pessoa que, enquanto ela estava solteiro, o pai ou a mãe dizia o que era para ele fazer. E ele fazia tudo legal, tudo bonito e tal. Aí ele casa, quem passou a escrever a história dele agora foi a esposa. Aí às vezes ele se separa ou a esposa morre, ele fica completamente perdido. Por quê? Porque não tem mais ninguém escrevendo o roteiro para ele. Ele é um bom personagem principal, apenas isso. E não tem nada de errado nisso, está tudo bem. Que dica tu daria para a pessoa tomar as rédeas, tomar as decisões, sair do... A primeira coisa que nós temos que ver é se ela tem que tomar as rédeas da vida dela. Às vezes, como eu disse, ela é um bom personagem principal e esse é o papel dela na vida dela. Isso não é ruim, então? Não é ruim, não é bom. O que a gente tem que ver é se nós estamos no nosso caminho que
nos leva para ser uma pessoa melhor, que não temos tantos altos e baixos na nossa vida. Falando da tua experiência pessoal de vida, como tu encontraste caminho? Pois é, eu passei ou estás buscando aí? Não, eu voltei para casa há algum tempo, né? Desde 2006, 2007, quando eu resolvi que eu não seria mais empresário, e começamos a fazer um processo de sucessão, e então fui fazer aquilo que foi a minha primeira formação. Eu tive um rompimento na minha história de vida aos 22 anos, quando eu parei de estudar filosofia, teologia, que eu fui estudar administração, porque eu tinha um filho, eu tinha uma empresa, ou seja, as circunstâncias eram, eu tenho que sustentar a minha família. Aí eu fui arrumar um meio de vida para mim. Aliás, uma empresa muito bem sucedida, Anjo mesmo. Química, fundador da Anjo Química, Isso né, que a mesmo. gente conhece bem. E aquele meio de vida, depois de 10 anos, eu comecei a perceber que ele estava virando um meio de morte para mim. Eu estava 10, 12 quilos mais gordo, eu já estava quase diabético. Mas o que? Aí eu comecei a olhar lá para frente, a minha família, meus irmãos, eu disse, não é por aí o meu caminho. Aí eu comecei então a voltar para casa, eu comecei a fazer música, comecei a escrever, e a empresa, então eu estava preparando ela para fazer uma sucessão. E teve um momento que houve uma proposta de compra da empresa. Quando eu fui fazer o caminho, foi para decidir se eu ia vender a empresa ou não. E para minha surpresa, quando eu anunciei para os meus filhos que eu ia vender a empresa, que eles concordaram com isso, e eu perguntei para eles, o que vocês vão fazer? Um já estava formado, o outro estava se formando. O mais velho disse, não, eu vou botar uma empresa para mim. E o mais novo disse, eu também, quando eu me formar, eu vou botar uma empresa. Eu disse, ué, por que vocês não tocam a empresa? A peça do quebra-cabeça me Ou encaixando. seja, eu voltei do caminho de Santiago, fui fazer o caminho da ilha de Florianópolis para pensar, eu disse, ué, o que está acontecendo aqui? Aí então eu fiz uma proposta para eles, disse, que tal então eu preparar a empresa, fazer uma sucessão e vocês vão estudar. E aí o mais velho foi para fora, fez mestrado fora e voltou e assumiu a empresa com 28 anos de idade. Ele estava assumindo a Anjo Química. E eu então em 2013, dei 2 passos para trás e ele deu 2 passos para frente. O mais novo hoje também é diretor da empresa, o Rodrigo. E estão muito felizes como empresário. Eles Muito bem, se obrigado. realizaram como empresário. Não era o meu caminho, mas é o caminho deles, olha só. Interessante. Estava tão do ladinho. Interessante. Nada é por acaso, Beto? Pois é, pois é. Falando um pouco mais sobre a tua atual atividade, tu és filósofo por formação e na atividade e mentor de altos executivos. Para a gente encerrar, infelizmente, essa conversa, o que tu costuma ver nas tuas conversas e momentos de mentoria, de terapia? O que é mais comum que precisa melhorar? Pois é. Se for colocar 3 sintomas muito fortes hoje com os empresários, eles vivem no mundo das ideias. Essa é uma característica muito forte dos empresários de uma pesquisa que a gente fez. Ou seja, eles perderam o corpo, eles não têm mais corpo, eles vivem nas ideias, vivem muito acelerados e às vezes numa terapia só o fato de a gente devolver o corpo para o empresário, ou seja, levar eles para o sensorial, voltar a sentir o cheiro, começar a caminhar, fazer atividade física, cozinhar, degustar um bom vinho, em vez de ser um bebedor de vinho, um bebedor de cerveja, degustar uma cerveja, degustar um vinho. Às vezes só devolvendo o corpo para essa pessoa, ela já começa a retornar para casa, voltar para ela mesma. Atitude simples. Isso. Uma outra característica muito forte com os empresários, muitos empresários, 89% dos empresários, eles colocam metas impossíveis de ser alcançadas. E depois, sabe o que fazem? Fica igual aquele labrador que a gente joga a bolinha e ele vai correndo atrás. Eles passam a vida jogando a bolinha para correr atrás. Colocam metas impossíveis de ser alcançadas. Uma outra característica são empresários que se transformaram na empresa. Esse é um dos grandes males da sociedade contemporânea, hoje, da nossa época, século XXI.
empresários que se transformaram na empresa. E aí, aquilo que eu falei no primeiro bloco, quando a empresa não vai bem, eles não vão bem. Às vezes não são eles que não estão bem, é a empresa que está altos e baixos. Só que o corpo dele, a corporeidade dele está fora deles. Eles viraram empresa. Tipo aquele jovem que era louco para ganhar um automóvel e quando ganha um automóvel fica limpando aquele automóvel. Ou seja, o corpo daquele jovem vira o automóvel. Tem empresário que o corpo dele é a empresa. Então, quem que nós devemos cuidar? A pessoa que está aqui ou a empresa? Às vezes nós temos que cuidar da empresa, arrumar a empresa para depois arrumar a pessoa. É isso que eu mais tenho visto. Beto, muito obrigada por compartilhar um pouco da tua vivência, conhecimento e visão. Foi um prazer, querida. Estamos juntos. Retorne aqui para a nossa cidade para a gente poder conversar mais vezes. Vamos voltar aí com o pessoal da City aí, a gente tem um bom papo com eles aí. A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esquece de compartilhar a Simplicidade lá nas redes sociais. E até a próxima história, até o próximo programa.